Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Malta. Vamos falar de decadência, vamos falar de prescrição. A fim de que o vídeo não fique muito extenso, cansativo para vocês, eu vou repartir em alguns blocos. E porque de repente sua dúvida em relação a apenas um ponto da decadência, um ponto da prescrição, não tem por que você assistir um vídeo muito longo. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é elementos em comum da prescrição, entre a prescrição e a decadência. Elementos em comum entre a prescrição e a decadência. Coloca aí no seu caderno. Primeiro elemento em comum: ambos são causas de extinção do crédito tributário. Você deve se lembrar que no Código Tributário Nacional, no seu artigo 151, nós temos as causas de suspensão do crédito tributário. São causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Por outro lado, no artigo 175 do CTN, nós temos as causas de exclusão do crédito tributário. São causas que excluem o próprio nascimento do crédito tributário. E, por fim, nós temos as causas de extinção do crédito tributário. Para a nossa temática de hoje, eu quero abordar tão somente a decadência e a prescrição, mais especificamente, os seus elementos em comum. O primeiro elemento em comum, acabei de falar, ambos são causas de extinção do crédito tributário. E agora a segunda característica em comum. Ambos geram direito à restituição. É muito comum a Fazenda Pública chamar o contribuinte para negociar. Claro, existe uma lei de parcelamento, uma lei que permite aí uma transação, uma negociação. E dentro dessa negociação, ou dentro desse parcelamento, a Fazenda Pública vem a embutir alguns débitos que já estavam prescritos, que já havia se operado a decadência, e o contribuinte acaba por pagar esse débito. Ou seja, ao lado daqueles débitos que ainda não estavam prescritos, que ainda não havia se operado a decadência, é muito comum de se encontrar na prática que a Fazenda Pública coloque no bojo da negociação não somente esses débitos, mas também aqueles que já estavam prescritos, aqueles que já haviam se operado a decadência. Se o contribuinte efetuar o pagamento de um tributo diante de uma causa de extinção do crédito tributário, ora, se ele pagou algo que estava extinto, ele pagou algo que já não existia. Se ele pagou algo que já não existia, ele pagou algo indevido. Portanto, gerará para ele direito à ação de restituição de indébito nos moldes do artigo 165 do Código Tributário Nacional. Então essa é a segunda característica em comum, segundo elemento em comum. Ambos geram direito à restituição. Próximo elemento em comum. Ambos são tratados por meio de lei complementar. Apenas lei complementar pode tratar de prescrição e decadência em direito tributário. Isso você vai encontrar no artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal, a linha B do inciso 3, artigo 146. Ou seja, somente lei complementar poderá versar sobre decadência e prescrição na seara tributária. Lembrem que medida provisória não pode versar sobre matéria exclusiva, matéria reservada à lei complementar. Medida provisória não pode versar sobre matéria reservada à lei complementar. Bom, um outro elemento em comum que nós podemos aqui abordar e finalizar os elementos em comum é que ambos possuem prazos quinquenais, prazo de 5 anos. Há o prazo de 5 anos para que venha a se operar a prescrição e há o prazo de 5 anos para que venha a se operar a decadência. Ricardo, mas como que funciona o cálculo? 5 anos a partir de onde? Isso vai ser matéria de um próximo vídeo. Eu vou ensinar você como que deve se contar a prescrição e como deve ser contada a decadência. De imediato, já indico a vocês
para que venham compreender de fato como que funciona a decadência, o cálculo da decadência, é de suma importância que você estude já preliminarmente o que vem a ser lançamento, o que é o Instituto do Lançamento. Quando você compreende o Instituto do Lançamento e as suas modalidades, lançamento de ofício, lançamento por homologação, lançamento por declaração, aí você tem base suficiente para compreender a matéria da decadência e também, claro, da prescrição. Bom, esse vídeo, meu desejo foi apenas abordar os elementos em comum. No próximo vídeo, eu vou falar da prescrição. Vou delimitar, vou definir o que vem a ser prescrição e vou ensinar vocês como devem fazer o cálculo do prazo prescricional. Depois, um outro vídeo, eu vou falar da decadência, a sua definição, o instituto, como que se calcula o prazo de 5 anos, enfim. Ficamos por aqui. Está aí com vocês os 5 elementos em comum da decadência e da prescrição. Não perca os próximos vídeos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, isso é muito importante. Deixe o seu like e indique para outros amigos.